Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar sobre a síndrome de Dumping e hoje nós vamos entender o que é a síndrome e como tratar. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Marília Magalhães Aguiar, eu sou nutricionista, especialista em nutrição clínica esportiva e estética e também atualmente mestre em, em dietética e nutrição. Bom, é, o que é essa síndrome de Dumping? Ela é uma complicação da pós-cirurgia bariátrica. São todos os pacientes que vão ter essa síndrome? Não. Essa síndrome ela só atinge pessoas que fazem cirurgia desabsortiva e mista, porque são três tipos de cirurgia bariátrica. A restritiva, que diminui o tamanho do estômago, a desabsortiva, que reduz a absorção de alguns nutrientes, e também a mista, que além de diminuir o tamanho do estômago, vai também diminuir a absorção dos nutrientes. Então, a a síndrome de Dumping ela tem mais a ver com a absorção do que com a diminuição do tamanho do estômago. E e por que acontece muito essa síndrome? Por várias maneiras, por várias razões. Primeiro, o tipo de cirurgia. Segundo, o, o mau acompanhamento nutricional, psicológico, endócrino, enfim, de toda a equipe que trabalha para essa cirurgia bariátrica. E hoje nós vamos falar um pouco sobre ela, essa síndrome. Bom, gente, a síndrome de Dumping ela também é chamada de síndrome do esvaziamento gástrico rápido. É uma complicação da pós-cirurgia bariátrica, como eu já falei, e ela ocorre quando o alimento sólido e líquido passam rapidamente do estômago para o intestino, ou seja, eles a pessoa faz a digestão de maneira correta, mas a absorção ela é prejudicada, ela já vai direto para a excreção. Então, o, o estômago ele esvazia muito rápido. E são dois tipos de síndrome de Dumping. O dumping precoce, que aparece de 30 a 60 minutos após a refeição, é muito rápido, e o dumping tardio, que aparece de 1 a 3 horas após a refeição. Quais são os sintomas? Os sintomas são iguais para cada, para tanto para precoce quanto para tardia. Que são a dor de cabeça, a taquicardia, o tremor, sudorese, a náusea, fraquezas, diarreia, sonolência, cólicas intestinais e desmaios. Percebam que na síndrome de Dumping não ocorre a constipação, e sim a diarreia. É diferente. E na síndrome de Dumping tem alguns alimentos que provocam essa síndrome. Quais são? Os alimentos ricos em açúcares, que são os carboidratos simples, e neste caso a gente recomenda o uso de alimentos integrais com o maior conteúdo de fibras para que você tenha uma maior sensação de saciedade e para regular a função do intestino também, né? E beber líquidos durante as refeições, isso também provoca. O ideal é deixar o consumo desses líquidos para 1 hora antes das refeições ou 2 horas após.
Eu sei que para pacientes pós-cirurgia bariátrica isso é muito difícil, porque isso já é um hábito que a pessoa vem tendo ao longo da vida inteira dela. Então, para mudar esse hábito é muito complicado, mas a gente vai mudando aos poucos, com orientação, com um acompanhamento correto. Os alimentos com lactose também, principalmente o leite integral e o sorvete. Gente, o ideal é que o paciente ele tome o leite desnatado e tome picolé, porque o picolé ele não tem uma grande quantidade de açúcar, quanto o sorvete tem. Então, outra dica bem importante aí, né, gente? E como evitar essa síndrome? Fazendo pequenas refeições. Assim, o que a gente quer falar com essas pequenas refeições? São pequenas porções, porque você pode comer de 6 a 8 refeições por dia, mas fazer em pequenas porções, para que você não se sinta empachado, que é aquela sensação de empachamento que você não consegue nem respirar direito. E infelizmente isso acontece muito, né, gente? Então é muito importante a gente estar atento a isso, a esse porcionamento. Comer devagar também ajuda muito, porque quando você come devagar, você vai ter uma melhor absorção, uma melhor digestão daquele alimento. E muito importante aqui, gente, contar o número de vezes que você mastiga cada alimento. O ideal é mastigar de 20 a 30 vezes aquele alimento, para ele ser bem triturado, para ele ser bem absorvido, para ele ser bem digerido, na verdade, né? Primeiro, porque primeiro vem digestão, depois absorção, depois excreção. Então, para ele ser bem absorvido, ele precisa primeiro ser bem digerido. Então, não provar a comida enquanto cozinha. Gente, isso é a mesma coisa que beliscar antes das refeições principais. Então, não façam isso, porque vocês vão acabar perdendo o apetite. Então, não vai adiantar tanto você provar aquele alimento. Se você provar em quantidades pequenas, pequena que eu digo é isso aqui, tá, gente? Por favor. Não é pequena, aquele pequeno assim, tá? Por favor. Então, se você provar um pouquinho da comida, tudo bem. Por exemplo, ver se está sem sal, ou então ver se está saborosa, você pode fazer. Mas, infelizmente, tem muito paciente que ele prova a comida, faz um pratão de comida e prova. Então, já não é muito adequado fazer isso, né, gente? Bom, mascar chiclete sem açúcar sempre que tiver com fome ou comeu recentemente, porque isso vai evitar a ansiedade de estar comendo o tempo todo, porque aquele paciente ele comia muito, então ele tinha uma ansiedade alimentar, ele tinha uma compulsão alimentar. Então, isso vai fazer com que essa compulsão alimentar ela cesse. Então, é muito importante fazer isso, tá, gente? Não levar as panelas e nem as travessas para a mesa, porque o paciente ele vai comer tudo que ele vê pela frente dele. Então,
não é bom levar grandes porções à mesa. Evitar comer e ver TV ao mesmo tempo, porque isso distrai e você acaba comendo mais do que devia. Você não vai ter aquela mensagem do estômago para o cérebro de eu tô satisfeito. Você não vai ter isso. Então, muita atenção a isso, tá, gente? Também. Parar de comer logo após que se sentir saciado. Isso é um problema, gente, porque o paciente, após a cirurgia, algumas cirurgias, né, ele perde um hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, o paciente muitas vezes não sabe se ele está saciado, mas tem alguns sinais que o nosso corpo emite que vai fazer com que ele saiba que ele está saciado. Bom, se você comer o tempo todo, comer muito rápido, você não vai saber se você está saciado. Por isso que o comer devagar, gente, é muito importante. Não se deitar após as refeições e nem fazer exercício após 1 hora, 1 hora após comer, né? Então, sempre dar esse intervalo, porque para fazer a digestão correta, a absorção correta e também a excreção correta, né? E não ir às compras de estômago vazio, porque você vai acabar levando coisas que você não deve comer e vai acabar comprando além da conta, né, gente? E fazer uma lista dos alimentos que o estômago não tolera e evitá-los, porque isso é muito importante, porque muitos alimentos os pacientes não toleram. Então, cada paciente tem um histórico diferente. Então, se aquele alimento lhe faz mal, você não vai comê-lo. Então, sempre estar atento a isso. Mas eu já digo de antemão, alguns alimentos na síndrome de dumping, eles fazem muito mal. O paciente realmente fica bem ruim, que é os açúcares, as bebidas açucaradas com refrigerante, industrializados. Isso é muito bom cortar da alimentação. Então, isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau.